Miranda? Já estava na hora. Depois de 20 anos, O Diabo Veste Prada 2 finalmente chegou, trazendo de volta Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci, com o retorno também do diretor David Frankel e da roteirista Aline Brosh McKenna. Ou seja, não é só o elenco principal que voltou, mas também duas peças fundamentais para a alma do primeiro filme. E isso por si só já mostra que essa sequência não nasceu de qualquer jeito. O original saiu em 2006 e a continuação chega agora, em 2026, distribuída pela 20th Century Studios, que hoje faz parte do grupo Disney. Mas aí vem a grande pergunta: será que esse filme é bom mesmo ou é só mais um caso de nostalgia pura? Será que respeita o clássico de 2006 ou só usa da nossa memória afetiva como isca para vender ingresso? Será que a Disney acertou na mão com esse retorno de uma franquia da antiga Fox? Ou o filme existe só porque hoje em dia Hollywood quer transformar qualquer clássico em continuação para trazer dinheiro? Porque vamos ser sinceros, essa é uma desconfiança legítima. Hoje em dia a gente olha para muitas sequências tardias e pensa: isso aqui nasceu de uma necessidade artística ou de uma planilha de Excel pensando em bilheteria? Eu já adianto uma coisa: O Diabo Veste Prada 2 não chega no nível do primeiro filme, porque seria praticamente impossível chegar. Mas isso não significa que ele não funcione. E mais importante ainda, isso não significa que ele não tenha motivo para existir. Bora para a nossa análise sincera, sem spoiler. Pode ficar tranquilo. Eu sou o JM Carneiro, do canal Cultura Popcia, e aqui a gente acompanha tudo o que tem de lançamento nos cinemas e também nos streamings. Então já se inscreve, porque o próximo vídeo pode ter uma indicação muito top para você sair do vídeo e correr assistir. Olá. Eu, hein? Abriram as portas do brechó? Perdão, quem é essa? Você conhece ela? Eu conheço. Tem uma coisa que pra mim pesa muito a favor de O Diabo Veste Prada 2, que é o seguinte: Meryl Streep voltou. E eu sinceramente não consigo olhar pra isso como um detalhe qualquer, porque a Meryl Streep não passa a sensação de ser o tipo de atriz que topa qualquer retorno só pelos milhões na conta. Ela é muito seletiva com a própria carreira, e quando aceita revisitar um papel icônico como esse, isso por si só já acende um alerta positivo. Inclusive, essa é apenas a segunda vez que ela retorna a um personagem, você sabia dessa? A outra vez foi com Mamma Mia, Here We Go Again, e agora ela revisita também a Miranda Priestly. E eu realmente parto dessa lógica. Você acha mesmo que uma atriz do tamanho da Meryl Streep, que eu costumo chamar particularmente de a primeira dama do cinema mundial, que ela toparia voltar para um papel tão lendário, se sentisse que aquilo iria desrespeitar o original? Eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso. E só o fato dela estar no elenco já vira motivo para ir ao cinema, porque qualquer coisa com Meryl Streep já merece atenção. E quando é um papel como Miranda Priestly, aí o interesse sobe ainda mais. Eu tô tendo uma alucinação. Oi, Emily. Você também conhece ela? Trabalhamos juntas na Runaway, Miranda. Jura? E onde eu estava? Uma das coisas mais gostosas de assistir esse filme é justamente ver esse grupo reunido de novo. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci. Eles voltam aos personagens centrais e a química entre eles continua muito forte. Você sente que os atores estão felizes de estar ali e isso passa para a tela. E é exatamente essa sensação que o filme transmite. Parece que você reencontra velhos amigos. Eles estão se reencontrando dentro da história, na tela, e a gente também está se reencontrando com eles. Isso tem um valor emocional muito grande, principalmente para quem ama o original. Eu sou a nova editora da Runaway. Não, não pode ser. Estamos empolgados. E sim, o filme está cheio de referências e easter eggs. E isso para mim funciona muito bem. Porque um filme desses, feito para quem ama a franquia, para quem é fã, precisa ter aquele momento em que a gente olha para a tela e pensa: eu entendi a referência, né, Capitão América? Eu entendi a referência. Ele recria a abertura do primeiro filme, de um jeito um pouco menos icônico, né? Menos poderoso do que a sequência original, mas ainda assim muito gostoso de ver.
Temos a Andy limpando o espelho do banheiro e escovando os dentes. Só que não tem a clássica, né? Suddenly I see, this is what I wanna be, né? Que foi um clássico dos anos 2000. Eles colocam uma música genérica da Dua Lipa, poderiam ter pegado um sucesso dela, mas não. E tem também uma referência logo no comecinho do filme, que remete claramente à cena dos 2 cintos azuis. São tão diferentes. Eu gosto muito disso, né? Porque o filme entende que ele está lidando com memória afetiva. Ele sabe o que o público quer. Ele sabe que a gente quer essa conexão. Só que ao mesmo tempo, ele não fica preso nisso. E esse é o ponto mais importante, não pode ser só referência pela referência. Sabia que eu já fiz o seu trabalho? Eu fui na Paris Fashion Week. Usei um monte de roupas da coleção da Chanel. Pra mim, o maior mérito de O Diabo Veste Prada 2 é que ele não existe só para repetir a fórmula antiga, por mais que o filme tenha a mesma estrutura de história. Ele encontra um motivo real para existir, porque ele atualiza a discussão do primeiro filme para o mundo de hoje. Nesses 20 anos, muita coisa mudou, né? Lá em 2006, o primeiro longa lidava muito com a pergunta de até onde você vai para crescer profissionalmente? Até onde você muda para subir dentro de um ambiente competitivo? Até onde você se adapta? Até onde você se vende? E naquele momento a Andy entra na runway recém-formada, talentosa, inteligente, mas sem entender a lógica daquele ecossistema da moda. Pra mim, esses 2 cintos são iguais. Bom, eu ainda tô aprendendo sobre essa coisa, então... Essa coisa? Ela sofre, é humilhada, aprende, cresce, muda, se destaca. Até um ponto em que percebe que aquele mundo não combina mais com quem ela quer ser. E aí ela vai embora. Aqui, 20 anos depois, a discussão é outra. Agora o filme fala sobre o digital, né? Clique, relevância, reputação online, crise de credibilidade, adaptação de mercado e sobrevivência de marca. A Runway, que no passado era uma revista símbolo de poder, agora precisa existir num mundo em que o papel perdeu espaço para site, rede social, vídeo, alcance, tráfego, engajamento. Isso é muito atual. Isso funciona demais, eu estava muito curioso para saber como eles iam adaptar isso. Porque o filme não finge que o mundo parou em 2006. Ele entende que para essa história voltar em 2026, ela precisava conversar com o nosso presente. Eu não te contratei. Só preciso ter paciência até você falhar. Vai de metrô, querida. Outra coisa que eu gostei muito é como o filme consegue aprofundar a Miranda sem precisar transformar isso numa revisão forçada do original. Porque uma das leituras mais preguiçosas do primeiro filme era simplesmente tratar a Miranda como a vilã, né? O diabo que veste Prada. E hoje, olhando para trás, a discussão é muito mais interessante do que isso. Ela era abusiva? Em muitos momentos sim. Ela era dura? Com certeza. Ela era cruel? Em vários momentos. Mas será que ela era só isso? Ou será que ela também era alguém excelente no que fazia, cercada de um ambiente em que todo mundo queria os privilégios da excelência sem pagar o preço disso? E o filme novo brinca muito bem com essa nuance. Ele mostra uma Miranda que continua à frente dos outros, que continua enxergando antes, que continua percebendo tudo, mas agora colocada num mundo em que certas posturas de 2006 simplesmente não cabem mais. Tipo ela chegar e jogar o casaco e a bolsa na mesa da sua assistente. E aí o longa encontra momentos muito bons de humor e de atualização para essa personagem, inclusive usando a ideia de que hoje ela não pode mais simplesmente agir como ela agia antes. E isso gera cenas muito engraçadas. Espera, é essa roupa que vai usar no jantar? É só isso. Tem uma coisa muito forte nesse filme. Mesmo com todo o contexto novo, com toda a questão digital, com o peso da runway em crise, com a Emily, Nihil e todo o resto, o coração da franquia continua sendo a relação entre a Miranda e a Andy. Porque o filme entende uma coisa fundamental. Estas duas se marcaram, uma está marcada na história da outra. E elas podem fingir que não, especialmente a Miranda, mas elas se marcaram. E é muito bom ver como a continuação trabalha essa ideia sem precisar mastigar demais. Existe orgulho, negação, respeito, reconhecimento. Existe essa lógica de eu sei quem você é, eu sei que você é capaz, mas você ainda vai ter que se provar. E isso conversa diretamente com o primeiro filme.
A Andy não volta como a mesma garota insegura do começo de O Diabo Veste Prada 1. Ela é outra mulher, outra profissional, outro nível. Só que o filme faz uma escolha muito inteligente. Ele mostra que mudar de contexto não elimina a necessidade de se provar de novo. E isso é muito legal, quem assistiu tá entendendo o que eu tô falando, né? Engraçado, você mudou bastante. Agora tá muito mais confiante. Só não deu jeito nas sobrancelhas. A Emily, interpretada pela Emily Blunt, continua com esse lado mais caricato, mais exagerado, mais afiado. E pra mim isso funciona muito bem, porque o filme não tenta transformar a personagem numa coisa que ela nunca foi. Ele preserva a essência dela e é coerente com aquilo que o público já conhecia. Uma Brunello Cucinelli aqui? Sucesso! Olha, com certeza a gente precisa de um conjunto da Toteme, tá? Mas não a terracota. Você tá tão pálida. E o Nihil, pra mim, é um dos maiores acertos do filme. Porque ele já era carismático no primeiro, já era importante, mas aqui ele ganha ainda mais espaço, mais tempo de tela, mais peso e mais valorização. E isso é muito justo. O Stanley Tucci continua ótimo e o filme parece entender que esse personagem merecia ainda mais atenção. Então, sem entrar em spoiler, né, eu gostei muito do lugar que ele ocupa nessa continuação e do que acontece com ele no final, tá? Fica até o final aí pra entender. Eu amo meu trabalho. E aqui eu volto a um ponto fundamental. Esse filme não reúne só o elenco principal, ele também reúne o David Frankel na direção e a Aline Brosh McKenna no roteiro, a mesma dupla criativa central do original. Isso importa muito, porque quando a continuação nasce com as pessoas que ajudaram a moldar o DNA do primeiro longa, a chance dele parecer uma continuação orgânica é muito maior, e isso aparece em tela. Eu sou a Andy Sachs. Ah, Andrea! Ela era uma das Emilys. Uma das... o quê? Agora respondendo aquela pergunta mais ampla, né? A Disney acertou? Bom, tecnicamente quem lança o filme ainda é a 20th Century Studios, que hoje é um selo dentro do ecossistema Disney, depois da compra da Fox. Então sim, dentro dessa reorganização industrial, né? Esse é um filme que chega ao público já sobre o guarda-chuva da Disney. E pra mim, acertou no seguinte sentido, né? Não tratou o Diabo Veste Prada 2 como um produto totalmente vazio. Não é só nostalgia pela nostalgia. Não é só vamos colocar a Miranda de novo de óculos escuros e pronto. Existe fanservice, claro, né? Existe apelo nostálgico também, pô, óbvio. Existe bilheteria nessa conta, claro. Mas existe também uma tentativa real de atualizar o mundo dessa franquia, de contar uma nova história útil e importante e de dar um motivo narrativo para reencontrar esses personagens. Por mais que eu acho que a discussão do primeiro filme seja maior e mais importante. Vamos ser sinceros, era impossível esse filme ser melhor do que o original. O primeiro, O Diabo Veste Prada, não é só um sucesso, ele virou um clássico do cinema. Virou referência cultural, meme, virou repertório, frase pronta, personagem icônico, virou filme que a gente revê e continua descobrindo camadas novas. Então a continuação já entra numa posição ingrata, porque ela nasce em comparação com algo que já está num pedestal, está num primeiro nível, primeira prateleira. E era muito difícil chegar lá. E ele não chegou. Mas a notícia boa é que o filme, para mim, entende isso. Ele não tenta apagar o primeiro, ele não tenta reescrever o primeiro. Ele não tenta dizer, olha, agora sim, vamos fazer direito. Ele respeita o original, ele sabe aonde está pisando, né? Que ele está pisando num território sagrado para quem é fã e trabalha em cima disso com cuidado. Ele não alcança a profundidade do primeiro, não alcança o impacto do primeiro, não tem aquele frescor do primeiro, mas ele também não rebaixa o que veio antes. E isso para uma sequência feita 2 décadas depois, já é uma vitória enorme. Então, vale muito a pena você ir no cinema, fica a minha recomendação, tá bom? E aqui na tela temos outros vídeos trazendo recomendações muito legais para você assistir. Tem Michael agora rolando nos cinemas, então se você quer saber o que eu achei do filme e eu rebatendo a crítica também, clica aqui na tela para saber tudo, se vale a pena você assistir o filme do Michael também. E em breve vai sair outro vídeo falando sobre Diabo Veste Prada, então fica aqui no canal para você não perder nada, se inscreve e a gente volta já.